Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Antônio Leal, pastor presidente do campo da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Igreja afiliada à SEADEMA, tendo como presidente o nosso estimado pastor Francisco Soares Raposo Filho. Sou grato a Deus, meus amados, pela oportunidade que Ele está me concedendo de vos trazer mais um comentário. Hoje eu quero trazer um comentário devocional da nossa leitura diária da lição de número 3 para 19 de julho de 2026, né? Que tem como tema a graça que alcança todas as nações. E a leitura de hoje está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 e 12. É um texto muito conhecido, né? O qual nos diz assim, o versículo 11 e o 12, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Muito bem, a epígrafe desse texto é: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Meus amados irmãos, Tito 2, 11 e 12 apresenta um dos mais belos resumos do Evangelho, né? Paulo mostra que a graça de Deus não apenas salva, mas também transforma a vida daqueles que recebem. É o que nós vamos aprender nesse breve comentário desse texto. O texto diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, né? Vamos analisar essa parte. Então aqui nós vemos que a graça de Deus é uma iniciativa divina. Se há manifestado. Então a salvação começa em Deus e não no ser humano. Então a palavra aí, manifestou, indica que a graça se tornou visível na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Deus revelou seu amor enviando seu Filho ao mundo, conforme João 1,14 diz que o Verbo se fez carne, né? Então a graça deixou de ser apenas uma promessa e tornou-se uma realidade em Cristo Jesus. O texto continua e diz: trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça oferece salvação a todos. Isso significa que a salvação está disponível para todas as pessoas, sem distinção de raça, nacionalidade, posição social ou mesmo passado, né? Cristo morreu por toda a humanidade e o Evangelho deve ser anunciado a todos, indistintamente. Entretanto, meus amados, nem todos serão salvos automaticamente. Eu quero que todos entendam isto. Não é porque a graça se manifestou, trazendo salvação a todos, que automaticamente todos têm que ser salvos. Não. A salvação, ela é recebida mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Nós já comentamos, trouxemos um devocional, que estava em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Portanto, meus amados, a todos, esse termo aí, a todos, destaca o alcance universal da oferta da graça, e não a ideia de que todos serão salvos independentemente da fé. Só quero que você entenda isto. O texto continua e diz, já no versículo de número 12, ensinando-nos, né? Então a graça também, ela educa o cristão, ela nos ensina. A graça não apenas perdoa, ela forma discípulos. A palavra usada por Paulo transmite a ideia de disciplina, treinamento e educação espiritual. Então, quem experimenta a graça passa por um processo contínuo de transformação. Então, a mesma graça que justifica também santifica. E ela nos educa, ela nos ensina. Glória a Jesus. Ensina o quê? Então, o texto prossegue, né? Dizendo, ensinando o quê? Renunciando o quê? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Aí nós vamos ver o restante. Então, o que ela ensina? A graça nos ensina a dizer não. Quando fala renunciar é dizer não, né? Então, o verdadeiro convertido, ele aprende a rejeitar aquilo que desagrada a Deus, né? Aí, o texto diz, renunciando à impiedade. O que é impiedade? Refere-se à falta de reverência para com Deus. Então, nós renunciamos a essa falta de reverência para com Deus, passamos a reverenciar a Deus. Também renunciar às concupiscências mundanas. As concupiscências mundanas são desejos pecaminosos, né, que dominam a velha natureza. Então, concupiscências é isso. São desejos desenfreados, desejos pecaminosos, que vai dominar a velha natureza. Mas a graça ensina-nos, né? Ela nos educa a dizer não. Glória a Jesus. Então, a graça, ela não incentiva uma vida de permissividade. Ela fortalece o crente para vencer o pecado, né? Então, veja bem, prosseguindo o texto, né? Diz assim, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, Paulo apresenta aí 3 características da vida cristã. A primeira é sóbria. Vivamos neste presente século sóbria. O que é isso? Domínio próprio e equilíbrio. Nós precisamos ter controle a nossa vida, ter domínio próprio, saber controlar os nossos impulsos e ter equilíbrio. Então devemos ser sóbrio, equilibrado. E a outra palavra é justa, né? Vivamos neste presente século sóbria, justa, e o que é isso? É um relacionamento correto com o próximo, marcado pela honestidade e retidão. É isso que a graça nos ensina. Viver sóbria, justa, renunciar, como nós vimos ali, às concupiscências, os desejos, a impiedade, né? Então, é isso que a graça nos ensina. E outra coisa, piamente, vivamos, porque aqui é um conselho apostólico por meio do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, dizendo vivamos. Então é um convite a vivermos neste presente século sóbria, justa e piamente. Piamente é uma vida de devoção, reverência e comunhão com Deus. Daí vem a palavra piedade, piedoso, né? Então,
Viver piamente é ter uma vida de devoção, uma vida de reverência e comunhão com Deus. Então, meus amados, mesmo vivendo em um mundo corrompido, o cristão é chamado a refletir o caráter de Cristo. Aleluia. Vivendo sóbria, justa e piamente. Aleluia. Então, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que a salvação é um presente da graça de Deus, não resultado das obras humanas. E o que mais nós podemos aprender? Podemos aprender que a graça transforma o caráter de quem a recebe. E o que mais? Que o Evangelho deve ser anunciado a todas as pessoas. E o que mais? Que a verdadeira graça conduz à santidade e não ao relaxamento espiritual. E tem mais alguma coisa? Sim, que o cristão é chamado a viver de forma diferente da sociedade, refletindo Cristo em todas as áreas da vida. Portanto, Tito 2, 11 e 12, ensina-nos que a graça de Deus é salvadora e transformadora também. Ela alcança pecadores, concede perdão e inicia um processo de santificação. Quem foi alcançado por essa graça vive de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando com esperança a gloriosa volta de Cristo Jesus, conforme nos diz o versículo de número 13 desse mesmo capítulo 2 de Tito, que diz, da carta a Tito, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados, a lição central daí é que a graça de Deus não apenas nos salva do pecado, ela nos ensina a viver para a glória de Deus enquanto aguardamos a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, que você possa guardar esta palavra no seu coração, e eu desejo uma boa escola bíblica dominical para você que é aluno, para você que é professor, superintendente, que Deus possa te guiar, te ajudar, te dar graça e que você não falte à escola bíblica dominical. Esta lição desse trimestre, uma lição muito boa. Nós temos muito a aprender na escola bíblica dominical. Portanto, eu quero te agradecer por acompanhar nossos comentários, nossos devocionais. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, você que já se inscreveu no nosso canal, e você que ainda não é inscrito, inscreva-se, dê o seu joinha, se você gostou, e vamos em frente, né? Portanto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.